Bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia. Eu sou médica e nesse quadro trazemos novidades na área da saúde e formas para te ajudar a cuidar melhor da saúde e prolongar a sua vida saudável. Hoje a gente vai falar de um exame que é novidade aqui no Brasil, que é uma tecnologia russa, que é o exame de biorressonância. Esse exame, ele mede o primeiro estágio da doença, que é a alteração frequencial. E a gente vai conversar com o Dr. Tiago, que é fisioterapeuta, especialista em biofísica, que vai explicar para a gente em detalhes, inclusive a gente vai fazer esse exame na prática aqui para mostrar para vocês o que é essa biorressonância. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Letícia? Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Gosto muito de gravar com você, né? Sempre muitos assuntos interessantes e hoje vamos mostrar para o pessoal, então, o que é a biorressonância, explicar um pouquinho mais em detalhes o que é esse exame, né? Então, a biorressonância, ela vem sendo usada desde os anos 70, né, com equipamento que muita gente conhece, muito nutricionista usa, que é o Vega Test, que é um aparelho desenvolvido pelo Dr. Volt, um médico alemão lá nos anos 70. E isso aqui, ele é muito parecido, só que muito moderno, muito tecnológico, né? Eu trouxe esse equipamento da Rússia em 2019, né, onde eu fui fazer um curso lá para fazer um upgrade nos estudos, né, um aperfeiçoamento. Eu já trabalho com esse equipamento desde 2015, 2016, né? Primeira vez eu comprei numa filial deles na República Tcheca, fiquei estudando um tempo lá também. Eu morei um tempo na França, né? Trabalhei com isso aí, eu tenho certificados, né, de instrutor e de operador dessa máquina na Europa. Isso é usado é muito comum usarem esse equipamento lá, né? Esse equipamento é muito comum porque, né, como você falou antes, ele mede o campo eletromagnético de órgãos e sistemas, né? E a alteração do campo eletromagnético é a primeira fase do processo patológico, né? Então, esse equipamento, esse exame, ele é muito bom para a gente trabalhar com medicina preventiva. Você consegue detectar a alteração do campo eletromagnético vem antes de você conseguir, por exemplo, ver alguma alteração num ultrassom, num exame de sangue, né? Exatamente. Aquela queixa, você não está bem, faz os exames e está tudo bem, mas, poxa, estou cansado, né? Não me sinto bem e não aparece nada no exame, né? Exatamente. Geralmente o paciente que chega a mim é aquele paciente que já rodou 5, 6, 7, 10 médicos e ninguém descobre o problema dele. Uhum. E ele acaba sendo medicado com antidepressivo, ansiolítico, porque ele tem queixa, mas ele não tem alteração tecidual ainda. Não chega a aparecer alteração ainda nos exames convencionais. Exato, num ultrassom, no raio-x, uma ressonância, uma tomografia, uma colonoscopia, endoscopia. Tudo isso mostra alteração tecidual, que nos estágios do processo patológico é a última fase. A pessoa já está doente. Você já alterou campo eletromagnético, você já inflamou, teu organismo já perdeu o controle e ficou doente. Exato. Segundo essa teoria de um médico alemão, né, prêmios de ciência e de medicina, né, são 6 fases do processo patológico, né? A 6ª fase é a alteração tecidual. A primeira é uma alteração do campo eletromagnético. E se você for estudar a biofísica, né, que é física aplicada à saúde, né, conceitos de Einstein, Heisenberg, Bohr, Planck, esses caras assim, né, matéria e energia são a mesma coisa, em estados físicos diferentes. É como água, vapor e gelo. São tudo a mesma coisa em estados físicos diferentes. Sim. E matéria e energia condensada. A matéria é uma resultante do campo eletromagnético. Então, para você ter uma alteração na matéria, você tem que ter uma alteração antes do campo eletromagnético. Então, é isso que esse equipamento identifica. Então, você como médica, você pede os exames laboratoriais, né? Sim. E aqueles exames, eles têm marcadores. Né? Suponhamos lá, do 80 ao 200, um marcador X lá, do 80 a 200. O paciente está com 82, ele está dentro do limite. Mas aqui, a gente já vê que aquele órgão responsável por aquele exame, ele já está com a frequência alterada. Já está com o campo eletromagnético de um órgão patológico. Sim. A gente já começa a fazer uma intervenção, né? É muito mais fácil você intervir agora. Sim, antes da pessoa ficar doente. Isso, né? Antes de ter uma alteração tecidual, né? Você sabe bem disso. Vamos mostrar para o pessoal na prática, vamos fazer o exame aqui, ao vivo, para vocês verem como funciona e como que ele consegue detectar essas alterações, tá ok? Posso colocar? Pode colocar, eu só vou pedir para você tirar o anel. Tá. Isso. E o microfone, dá pra gente fazer com o microfone? Não é a condição ideal essa aqui, mas a gente vai fazer uma demonstração, né? A condição ideal, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que ter um jejum de 2 horas, né, de alimentos sólidos, café,
estimulantes. Para pegar sem nenhuma interferência. Isso, para a gente ter uma precisão melhor do exame, né? Esse equipamento, esse software, ele tem N certificados nos Estados Unidos e na Europa, e ele tem 98% de precisão, se a gente adotar as medidas corretas, né? Sem os campos de interferência, né? Então, mas claro, aqui é mais para a gente mostrar o funcionamento, né? Exatamente. Vamos lá então. Então vamos lá, o fio para o lado esquerdo, aí, e você coloca as mãos na placa, exatamente. O fone, ele vai emitir um som, um ruído, né? Esse som, esse ruído vai estimular áreas do teu cérebro, tá? Isso a gente chama de um exame de neurofeedback. A gente vai extrair informações a nível neurológico do seu organismo. O seu cérebro reconhece tudo que está acontecendo no teu corpo, tendo você consciência disso ou não. A placa vai emitir um campo eletromagnético, uma frequência que entra pela mão esquerda, passa pelo seu corpo e sai pela mão direita. Dessa forma, a gente consegue identificar os campos eletromagnéticos dos órgãos e sistemas. Tá legal. Tá? Então, vamos lá. Eu peço que você fique olhando para o monitor, porque é importante você olhar o exame também. Então, ele vai fazendo um escaneamento, né, no corpo. Ele vai marcando os órgãos com estes pontos coloridos. Estes pontos coloridos correspondem à homeostase. O conceito de homeostase é a capacidade que a célula tem de autorregulação, autorregeneração, reequilíbrio. É a capacidade que o corpo tem de se reequilibrar com as adversidades do meio. Branco é perfeito. É muito difícil aparecer a cor branca, mas o branco é perfeição. Amarelo é excelente, verde é bom, vermelho é regular, azul não está bom e preto é zero de homeostase. Mas quando a gente vê pontos vermelhos, azuis e pretos, isso não são indicativo de doenças, né? Lembrando que a gente está avaliando o campo eletromagnético dos órgãos, né? E o que faz cair a homeostase do branco para o preto? O que faz cair a homeostase do branco para o preto, se por um acaso a gente enxergar pontos azuis ou pretos, são algumas coisas como radiação eletromagnética, celular, televisão, micro-ondas, computador, bactérias, fungos, vírus, aditivos químicos alimentares, né, como corante, reguladores de acidez, antimofo, conservante, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas. O emocional também interfere bastante. Tá? Então a gente vai primeiramente avaliando a homeostase dos órgãos e sistemas. Mas eu estou feliz com o que eu estou vendo até agora, porque eu não tive nenhum pontinho preto e praticamente nada de vermelho, né? E também se aparecer algum vermelho ou azul, ou se aparecer um órgão totalmente pintado de preto, a gente não pode tirar a conclusão antes de eu abrir esse corte, quando o exame finalizar, e a gente analisar o que está causando isso. Às vezes, é somente a radiação eletromagnética que está interferindo no campo eletromagnético das células daquele órgão. Por exemplo, se eu tiver com um blazer e eu botar meu celular no bolso do blazer, perto do meu peito... Olha que maravilha, tudo amarelo. Eu posso fazer esse exame e meu coração pode aparecer com muito ponto preto. Eu tenho alguma doença cardíaca? Não, mas o campo eletromagnético do celular interfere no campo eletromagnético do meu coração. Sim. Isso a longo prazo pode causar uma patologia, algum problema. E como esse equipamento, como o software, né? Anteriormente a gente preencheu os dados, né? Sexo, idade, tipo sanguíneo, altura, peso. Eu estou linkado num servidor que tem um mega banco de dados, né? Nesse mega banco de dados existem milhares de mulheres com o teu perfil. Mulheres com o teu perfil, eles têm um estômago saudável, por exemplo, trabalhando numa frequência X, né? Então o software ele sabe isso. Se ele vê que o teu está muito alterado, depois eu posso fazer também uma terapia biofísica com o equipamento. Você mantém-se conectado ao sistema e eu consigo fazer uma compensação de frequência. A gente consegue reequilibrar a frequência desse órgão através de cargas correspondentes à frequência saudável daquele órgão. É como eu pegar um rádio, né, que eu estou escutando a música e ele está um pouco chiado, e eu vou lá e dou uma ajustada e a música fica clean, né? Isso associado a um tratamento bioquímico, né, ou a um tratamento padrão, né, médico, ele otimiza muito, né? Ele faz a pessoa recuperar mais rápido. Eu estou fazendo em você uma versão reduzida, né?
Dependendo da indicação do exame, né? Muitas vezes quem solicitou o exame quer investigar mais o sistema neurológico, ou o sistema digestivo, ou o sistema endócrino. Então eu consigo abrir mais cortes daquele órgão ou daquele sistema, né? A gente está fazendo um escaneamento rápido em você, né? Um escaneamento demonstrativo, vamos dizer assim. Agora finalizamos, né, esse escaneamento rápido. Você pode tirar o fone, tirar a mão. E aí, como é que eu tô? Então agora a gente vai avaliar, né? Somente pelas imagens a gente não consegue ter uma ideia. Tá. Né? Mas o que eu poderia passar para você como médico, o que você poderia aproveitar desse exame como médica, né? Para você juntar com os outros exames tradicionais e com a queixa do paciente você ter uma conduta terapêutica, né? Então, como você vê aqui, do lado de cada item escaneado, tá? A gente tem um número, tá? 87, 88, 83. Esse número ele vai de 0 a 100. Tá? Esse número corresponde à nota que aquele lugar ganhou de homeostase. Como está a homeostase daquele órgão ou sistema? Num geral do seu corpo, se eu fosse tomar nota para você, é 87,4. Tá bom. 80 para cima tá bom. Sim. Me chama a atenção números de 80 para baixo e números muito baixos. Uma homeostase muito baixa. Tá? Então agora a gente tem que fazer algumas análises. Então eu vou pegar o geral do teu corpo, né? E o que a gente avalia primeiro? Quais são os sistemas que estão em desordem, tá? Independente da queixa do paciente, muitas vezes a queixa do paciente não é a origem do problema dele, né? Tanto que às vezes a pessoa tem dor de cabeça, né? Ela procura quem? Um neurologista. Mas a dor de cabeça você sabe que pode ser estômago, pode ser fígado, pode ser pressão, pode ser tensão, pode ser N coisas. Pode ser muita coisa, né? Então, quais são os sistemas que estão em desordem? Aqui embaixo a gente tem uma lista de todos os sistemas que existem no corpo, tá? Tá em vermelho é como se esse sistema estivesse fora de sintonia, tá? Quanto mais baixo o número, mais fora de sintonia está. Então, no seu caso, o que está mais frágil? Sistema imunológico. Segundo, sistema circulatório. Tá? Aqui ele repete adaptado e descompensado. Adaptado é uma coisa antiga, descompensado é uma coisa nova. Então, teu sistema circulatório ele está frágil há um tempo e ainda vem piorando. Tá? Terceiro, pele e articulações. Tá? Paro no terceiro. Por quê? Porque os 3 primeiros são os principais. O que vem abaixo é uma bola de neve. Tá? Aqui eu acho muito importante, ó, possíveis complicações. Como esse exame trabalha com medicina preventiva, é o principal objetivo dele, aqui eu tenho uma lista de todas as doenças que existem. Vai embora aqui, se eu ficar segurando até semana que vem não tem fim. É uma enciclopédia da doença. Né? E quando eles criaram esse equipamento, em específico, claro, versões mais antigas, dos anos 90, o objetivo era botar um equipamento desse em cada escola russa para monitorar as crianças desde cedo para eles virem a ser adultos saudáveis. Monitorar a saúde, realmente. Monitorar a saúde. Né? Eu acho que isso é uma grande tendência da medicina, com né, certeza, Thiago? Com Detectar certeza. cada vez mais cedo as alterações, é a famosa medicina preventiva, acho que aos poucos está se tornando cada vez mais realidade do nosso dia a dia, né? Então eu acho que, meu Deus, o nosso papo hoje trouxe muita informação válida. Sim. Quero te agradecer, né? Eu sei que não dá para a gente mostrar tudo em um programa, mas que de alguma forma a gente esteja contribuindo para que vocês saibam do que está saindo na área da saúde, né? E que cuide do nosso bem mais precioso, que é a saúde, sem sombra de dúvida, né? Eu achei que eu ia ficar na Europa para sempre, né? Porque eu chegava lá, eu falo disso para as pessoas lá e é normal, eu consigo falar disso com pessoas no modo geral, né? É comum para eles lá. É comum para eles, né? Então, assim, eu ficava aqui dando palestra, batalhando, né? E o que eu atendi aqui, em 2, 3 meses, eu chego na França, que foi um lugar que eu trabalhei, França e Portugal, e um dia eu atendia o mesmo número de pessoas. Né? Então, hoje, eu que agradeço, né, de ter conhecido você, né, e você entender disso e pensar dessa forma, né? Não trabalhar com a doença, mas trabalhar com a saúde, né? Porque isso aqui é básico, né? Porque se você comprar um carro, né,
Você não vai dizer, não, anda até quebrar, depois às quando vezes quebrar eu traz ouço aqui. também, mas eu não acredito nisso. Gente, não é questão de crença, isso é física. Não, né? isso É física. inclusive tem todos os certificados, né, de FDA, União Europeia. E o nosso corpo é, né, uma série de reações bioquímicas e uma série de reações biofísicas também. Mas a pessoa fala, eu não acredito nisso. Você acredita no Wi-Fi? Você acredita no Bluetooth? Exatamente. É isso aí. Então tá bom, Thiago. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, espero que tenham gostado. Até a próxima. Bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia. Eu sou médica e nesse quadro trazemos novidades na área da saúde e formas para te ajudar a cuidar melhor da saúde e prolongar a sua vida saudável. Hoje a gente vai falar de um exame que é novidade aqui no Brasil, que é uma tecnologia russa, que é o exame de biorressonância. Esse exame, ele mede o primeiro estágio da doença, que é a alteração frequencial. E a gente vai conversar com o Dr. Tiago, que é fisioterapeuta, especialista em biofísica, que vai explicar para a gente em detalhes, inclusive a gente vai fazer esse exame na prática aqui para mostrar para vocês o que é essa biorressonância. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Letícia? Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Gosto muito de gravar com você, né? Sempre muitos assuntos interessantes e hoje vamos mostrar para o pessoal, então, o que é a biorressonância, explicar um pouquinho mais em detalhes o que é esse exame, né? Então, a biorressonância, ela vem sendo usada desde os anos 70, né, com equipamento que muita gente conhece, muito nutricionista usa, que é o VEGA-Test, que é um aparelho desenvolvido pelo Dr. Volt, um médico alemão lá nos anos 70. E isso aqui, ele é muito parecido, só que muito moderno, muito tecnológico, né? Eu trouxe esse equipamento da Rússia em 2019, né, onde eu fui fazer um curso lá para fazer um upgrade nos estudos, né, um aperfeiçoamento. Eu já trabalho com esse equipamento desde 2015, 2016, né? A primeira vez eu comprei numa filial deles na República Tcheca, fiquei estudando um tempo lá também. Eu morei um tempo na França, né? Trabalhei com isso aí, eu tenho certificados, né, de instrutor e de operador dessa máquina na Europa. Isso é usado é muito comum usarem esse equipamento lá, né? Esse equipamento é muito comum porque, né? Como você falou antes, ele mede o campo eletromagnético de órgãos e sistemas, né? E a alteração do campo eletromagnético é a primeira fase do processo patológico, né? Então, esse equipamento, esse exame, ele é muito bom para a gente trabalhar com medicina preventiva. Você consegue detectar a alteração do campo eletromagnético vem antes de você conseguir, por exemplo, ver alguma alteração num ultrassom, num exame de sangue, né? Exatamente. Aquela queixa, você não está bem, faz os exames e está tudo bem, mas, poxa, estou cansado, né? Não me sinto bem e não aparece nada no exame, né? Exatamente. Geralmente o paciente que chega a mim é aquele paciente que já rodou 5, 6, 7, 10 médicos e ninguém descobre o problema dele. E ele acaba sendo medicado com antidepressivo, ansiolítico, porque ele tem queixa, mas ele não tem alteração tecidual ainda. Não chega a aparecer alteração ainda nos exames convencionais. Exato, num ultrassom, no raio-x, uma ressonância, uma tomografia, uma colonoscopia, endoscopia. Tudo isso mostra alteração tecidual, que nos estágios do processo patológico é a última fase. A pessoa já está doente. Você já alterou campo eletromagnético, você já inflamou, teu organismo já perdeu o controle e ficou doente. Exato. Segundo essa teoria de um médico alemão, né, prêmios de ciência e de medicina, né, são 6 fases do processo patológico, né? A 6ª fase é a alteração tecidual. A primeira é uma alteração do campo eletromagnético. E se você for estudar a biofísica, né, que é física aplicada à saúde, né, conceitos de Einstein, Heisenberg, Bohr, Planck, esses caras assim, né, matéria e energia são a mesma coisa em estados físicos diferentes. É como água, vapor e gelo. São tudo a mesma coisa em estados físicos diferentes. Sim. E matéria e energia condensada. A matéria é uma resultante do campo eletromagnético. Então, para você ter uma alteração na matéria, você tem que ter uma alteração antes do campo eletromagnético. Então, é isso que esse equipamento identifica. Então, você como médica, você pede os exames laboratoriais, né? Sim. E aqueles exames, eles têm marcadores. Né? Suponhamos lá, do 80 ao 200, um marcador X lá, do 80 a 200. O paciente está com 82, ele está dentro do limite. Mas aqui, a gente já vê que aquele órgão responsável por aquele exame, ele já está com a frequência alterada.
já está com o campo eletromagnético de um órgão patológico. Sim. A gente já começa a fazer uma intervenção, né? É muito mais fácil você intervir agora. Sim, antes da pessoa ficar doente. Isso, né? antes de ter uma alteração tecidual, Sim. né? Você sabe bem disso. Vamos mostrar para o pessoal na prática, vamos fazer o exame claro. aqui, ao vivo, para vocês verem como funciona e como que ele consegue detectar essas alterações, tá ok? Vamos Posso lá. colocar? Pode colocar, só vou pedir para você tirar o anel. Tá. Isso. E o microfone, dá pra gente fazer com o microfone? Não é a condição ideal essa aqui, Sim. mas a gente vai fazer uma demonstração, né? A condição ideal, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que ter um jejum de 2 horas, né? De alimentos sólidos, café, estimulantes, Para pegar sem nenhuma interferência. Isso, para a né? gente ter uma precisão melhor do exame, né? Esse equipamento, esse software, ele tem N certificados nos Estados Unidos e na Europa, e ele tem 98% de precisão, se a gente adotar as medidas corretas, né? Sem os campos de interferência, né? Então, mas claro, aqui é mais para a gente mostrar o funcionamento, né? Exatamente. Vamos lá então. Então vamos lá, o fio para o lado esquerdo, aí, e você coloca as mãos na placa, exatamente. O fone, ele vai emitir um som, um ruído, né? Esse som, esse ruído vai estimular áreas do teu cérebro, tá? Isso a gente chama de um exame de neurofeedback. A gente vai extrair informações a nível neurológico do seu organismo. O seu cérebro reconhece tudo que está acontecendo no teu corpo, tendo você consciência disso ou não. A placa vai emitir um campo eletromagnético, uma frequência que entra pela mão esquerda, passa pelo seu corpo e sai pela mão direita. Dessa forma, a gente consegue identificar os campos eletromagnéticos dos órgãos e sistemas. Tá legal. Tá? Então vamos lá. Eu peço que você fique olhando para o monitor, porque é importante você olhar o exame também. Então ele vai fazendo um escaneamento, né, no corpo, ele vai marcando os órgãos com estes pontos coloridos. Estes pontos coloridos correspondem à homeostase, né? O conceito de homeostase é a capacidade que a célula tem de autorregulação, autorregeneração, reequilíbrio, é a capacidade que o corpo tem de se reequilibrar com as adversidades do meio. Branco é perfeito, é muito difícil aparecer a cor branca, mas o branco é perfeição. Amarelo é excelente, verde é bom, vermelho é regular, azul não está bom e preto é 0 de homeostase. Mas quando a gente vê pontos vermelhos, azuis e pretos, isso não são indicativo de doenças, né? Lembrando que a gente está avaliando o campo eletromagnético dos órgãos, né? E o que faz cair a homeostase do branco para o preto? O que faz cair a homeostase do branco para o preto, se por um acaso a gente enxergar pontos azuis ou pretos, são algumas coisas como radiação eletromagnética, celular, televisão, micro-ondas, computador, bactérias, fungos, vírus, aditivos químicos alimentares, né, como corante, reguladores de acidez, antimofo, conservante, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas. O emocional também interfere bastante. Tá? Então a gente vai primeiramente avaliando a homeostase dos órgãos e sistemas. Mas eu estou feliz com o que eu estou vendo até agora, porque eu não tive nenhum pontinho preto e praticamente nada de vermelho, né? E também se aparecer algum vermelho ou azul, ou se aparecer um órgão totalmente pintado de preto, a gente não pode tirar a conclusão antes de eu abrir esse corte, quando o exame finalizar, e a gente analisar o que está causando isso. Às vezes, é somente a radiação eletromagnética que está interferindo no campo eletromagnético das células daquele órgão. Por exemplo, se eu tiver com um blazer e eu botar meu celular no bolso do blazer, perto do meu peito... Olha que maravilha, tudo amarelo. Eu posso fazer esse exame e meu coração pode aparecer com muito ponto preto. Eu tenho alguma doença cardíaca? Não, mas o campo eletromagnético do celular interfere no campo eletromagnético do meu coração. Sim. Isso a longo prazo pode causar uma patologia, algum problema. E como esse equipamento, como o software, né? Anteriormente a gente preencheu os dados, né? Sexo, idade, tipo sanguíneo, altura, peso. Eu estou linkado num servidor que tem um mega banco de dados, né? Nesse mega banco de dados existem milhares de mulheres com o teu perfil. Mulheres com o teu perfil, eles têm um estômago saudável, por exemplo, trabalhando numa frequência X, né? Então o software ele sabe isso. Se ele vê que o teu está muito alterado, depois eu posso fazer também uma terapia biofísica com o equipamento. Você mantém-se conectado ao sistema
e eu consigo fazer uma compensação de frequência. A gente consegue reequilibrar a frequência desse órgão através de cargas correspondentes à frequência saudável daquele órgão. É como eu pegar um rádio, né, que eu estou escutando a música e ele está um pouco chiado, e eu vou lá e dou uma ajustada e a música fica clean. Né? Isso associado a um tratamento bioquímico, né, ou a um tratamento padrão, né, médico, ele otimiza muito, né? Ele faz a pessoa recuperar mais rápido. Eu estou fazendo em você uma versão reduzida. Né? Dependendo da indicação do exame, né? Muitas vezes quem solicitou o exame quer investigar mais o sistema neurológico, ou o sistema digestivo, ou o sistema endócrino. Então eu consigo abrir mais cortes daquele órgão ou daquele sistema. Né? A gente está fazendo um escaneamento rápido em você, né? Um escaneamento demonstrativo, vamos dizer assim. Agora finalizamos, né, esse escaneamento rápido. Você pode tirar o fone, tirar a mão. E aí, como é que eu tô? Então agora a gente vai avaliar, né? Somente pelas imagens a gente não consegue ter uma ideia. Tá. Né? Mas o que eu poderia passar para você como médico, o que você poderia aproveitar desse exame como médica, né? Para você juntar com os outros exames tradicionais e com a queixa do paciente você ter uma conduta terapêutica, né? Então, como você vê aqui, do lado de cada item escaneado, tá, a gente tem um número, tá? 87, 88, 83. Esse número ele vai de 0 a 100. Tá? Esse número corresponde à nota que aquele lugar ganhou de homeostase. Como está a homeostase daquele órgão ou sistema? Num geral do seu corpo, se você fosse tomar nota para você, é 87,4. Tá bom. 80 para cima tá bom. Sim. Me chama a atenção números de 80 para baixo e números muito baixos. Uma homeostase muito baixa. Tá? Então agora a gente tem que fazer algumas análises. Então eu vou pegar o geral do teu corpo, né? E o que a gente avalia primeiro? Quais são os sistemas que estão em desordem, tá? Independente da queixa do paciente, muitas vezes a queixa do paciente não é a origem do problema dele, né? Tanto que às vezes a pessoa tem dor de cabeça, né? Ela procura quem? Um neurologista. Mas a dor de cabeça você sabe que pode ser estômago, pode ser fígado, pode ser pressão, pode ser tensão, pode ser N coisas. Pode ser muita coisa, né? Então, quais são os sistemas que estão em desordem? Aqui embaixo a gente tem uma lista de todos os sistemas que existem no corpo. Tá? Tá em vermelho é como se esse sistema estivesse fora de sintonia. Tá? Quanto mais baixo o número, mais fora de sintonia está. Então, no seu caso, o que está mais frágil? Sistema imunológico. Segundo, sistema circulatório. Tá? Aqui ele repete adaptado e descompensado. Adaptado é uma coisa antiga, descompensado é uma coisa nova. Então, teu sistema circulatório ele está frágil há um tempo e ainda vem piorando. Tá? Terceiro, pele e articulações. Tá? Paro no terceiro. Por quê? Porque os três primeiros são os principais. O que vem abaixo é uma bola de neve. Tá? Aqui eu acho muito importante, ó, possíveis complicações. Como esse exame trabalha com medicina preventiva, é o principal objetivo dele, aqui eu tenho uma lista de todas as doenças que existem. Vai embora aqui, se eu ficar segurando até semana que vem não tem fim. É uma enciclopédia da doença. Né? E quando eles criaram esse equipamento, em específico, claro, versões mais antigas, dos anos 90, o objetivo era botar um equipamento desse em cada escola russa para monitorar as crianças desde cedo para eles virem a ser adultos saudáveis. Monitorar a saúde, realmente. Monitorar a saúde. Né? Eu acho que isso é uma grande tendência da medicina, com né, certeza, Thiago? Com Detectar certeza. cada vez mais cedo as alterações, é a famosa medicina preventiva, acho que aos poucos está se tornando cada vez mais realidade do nosso dia a dia, né? Então eu acho que, meu Deus, o nosso papo hoje trouxe muita informação válida. Sim. Quero te agradecer, né? Eu sei que não dá para a gente mostrar tudo em um programa, mas que de alguma forma a gente esteja contribuindo para que vocês saibam do que está saindo na área da saúde, né? E que cuide do nosso bem mais precioso, que é a saúde, sem sombra de dúvida, né?